Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula hoje. A aula está daquele jeitinho, vamos falar sobre resistência escrava. Vamos falar também sobre atividade mineradora. Estou abrindo aqui o slide. Bom, vamos começar o nosso trabalho, né? Bora falar de resistência negra. Nas últimas aulas, eu tenho falado aqui repetidas vezes. Posso falar bonitinho? Eu tenho falado aqui a miúde, frequentemente, sobre a escravidão como um espaço de negociação e conflito, não é isso? Mas também nunca deixei de comentar aqui o quanto a escravidão era uma relação de violência, era uma relação de brutal violência. Nesse sentido, a gente também precisa pontuar aqui e saber que a escravidão foi um espaço de resistência. Escravos nunca deixaram de lutar contra a escravidão, pela sua liberdade. E eu queria pontuar aqui rapidamente, de forma introdutória, algumas formas de resistência escrava. Muito bem? Então vamos lá. Aqui eu citei algumas aqui, eu fiz um pequeno elenco, mas eu vou ampliar essa lista aqui. Fugas. Então todos nós sabemos que o escravo fugia. É verdade. Muitas vezes ele fugia para áreas de mucambos, áreas de quilombos. Mas muitas vezes o escravo fugia não para ter liberdade, mas simplesmente para pressionar o senhor, negociar com ele. Muitas das vezes o que esse escravo queria era casar, e o senhor não permitia, e ele fugia para pressionar uma negociação com o senhor. Então, o escravo fugia muitas das vezes para melhorar sua condição de vida. Ele levava o senhor a negociar com ele, tudo bem? Rebeliões era comum no Brasil colonial, comum no Brasil colonial. Nós temos inúmeras revoltas e rebeliões escravas, isso foi a marca do Brasil colonial e imperial também. Eu queria falar aqui, não aparece aí no teu slide, mas eu queria falar do aborto. O aborto era uma forma de resistência. Ele vai perguntar, Welton, como é que o aborto pode ser uma forma de resistência? A gente não pode perder de vista que o que a escrava produz no seu ventre é escravidão. É aumentar a escravaria do seu senhor. E quando ela aborta, ela acaba por abortar mais escravidão. Eu sei que na nossa lógica é um pouco complexo isso, mas as escravas faziam isso sim, conscientemente. E quando às vezes não logravam êxito no aborto, elas praticavam, em algumas situações, o infanticídio. Welton, o que é o infanticídio? É a morte da criança. A mãe acaba estrangulando a criança. Aí vai mudar, mas Welton, que maldade! De fato, olhando, a partir da nossa ótica parece maldade, mas a partir da ótica da mãe escrava, que acredita que essa criança vai reencarnar na África, vai nascer livre em outro plano, não é tão descabido assim. E o que ela está dando é um duro golpe à escravidão no Brasil. Bom, o escravo também praticava o suicídio. De todas as formas de resistência escrava, a que o senhor mais temia era o suicídio. Pergunta por quê, Welton? Não ouvi. Ouvi agora. Muito bem. Então, o suicídio é uma forma que o senhor teme por conta de que esse escravo é antes uma propriedade do senhor. O escravo se mata. Imagina, o senhor acabou de comprar um escravo por 300 mil réis. Esse escravo no outro dia se mata, o senhor perdeu 300 mil réis. Então, quando o escravo queria forçar uma negociação com o senhor, o que geralmente ele fazia? Senhor, vou me matar. E o senhor corria e negociava com ele. Muito bem? Da mesma forma que esse escravo tem coragem de matar o senhor, ele também tem coragem de se matar. Aliás, ele também tem coragem de matar o seu senhor. Me perdoa, meus filhotes. Ele também tem coragem de matar o seu senhor. Ou seja, nós temos vários relatos de escravos que ceifaram a vida dos seus senhores. Tudo bem? Então vamos avançar.
Vamos falar aqui de um outro aspecto da resistência negra, que são os quilombos, aqui na Amazônia, conhecido também por mucambos, né? E o que são os quilombos? Via de regra, nós entendemos os quilombos como um espaço no meio da floresta, que é isso que quer dizer a literalidade da palavra. É um espaço no meio da floresta onde esses escravos eles vão se refugiar, se esconder. Eram escravos que ganhavam liberdade e, por estar vivendo de forma precária na cidade, acabava indo também para os quilombos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que esse quilombo ele é uma unidade produtiva. Além de ser um espaço de agregar escravos fugitivos, escravos ex-escravos, ou seja, o liberto, índio, branco pobre, além de agregar toda essa rede social, o quilombo tem que ser compreendido como espaço produtivo, ou seja, o quilombo produz, ele se mantém e ele vende o excedente. Era muito comum aqui em Belém, por exemplo, um comerciante perguntar de onde era o tabaco. Se o tabaco era do engenho ou do quilombo. Quando era do quilombo, ele comprava, porque a qualidade era melhor. Então, esses escravos eles atuavam também, não só na produção, como no comércio, como na atividade de mascate, de tropeirismo, como a gente vai ver em Minas Gerais, etc. E tal. Então, entender que o quilombo ele produz e faz comércio, sim, e muitos comerciantes protegiam certos quilombos porque os quilombos forneciam gêneros a um baixo preço e de excelente qualidade. Muito bem? Quando a gente fala em quilombo, a gente não pode perder de vista o maior e mais importante quilombo do Brasil, que tu já tá doido para responder, né? Qual é? Fala para mim então. Isso, Quilombo dos Palmares. Foi o maior quilombo. Esse quilombo ele foi localizado bem aqui, ó. Era a capitania de Pernambuco. Era a capitania de Pernambuco. Quando a gente pensa hoje no estado territorial brasileiro hoje, corresponde ao estado de Alagoas, aqui na famosa Serra da Barriga, onde a gente vai ter, na verdade, não um quilombo, mas uma reunião de quilombos sob o domínio do que seria, eu vou chamar aqui de capital do quilombo, que seria o agrupamento mais importante, chamado Macacos, onde ficavam os líderes de Palmares. Tudo bem? Então, quando a gente fala em líder de Palmares, vem logo à tua cabeça o zumbi, não é isso? Mas eu quero chamar a tua atenção para dois detalhes. Detalhe número 1. Palmares era multiétnico. Geralmente, quando a gente pensa a resistência negra, quando a gente pensa quilombo, vem à nossa cabeça um lugar de pretos, lugar de negros, de escravos. Na verdade, o quilombo dos Palmares, assim como demais quilombos, eles eram pluriétnicos ou multiétnicos, formado por negros, brancos pobres. Como branco pobre? O branco pobre tem esse papel fundamental de fazer a rede de comércio entre o quilombo e a cidade. Indígenas levavam conhecimento que os negros não tinham, conhecimento de mandioca, de farinha, né? Então, indígenas, brancos, pobres e negros vão formar o Quilombo dos Palmares, vão formar, via de regra, os quilombos ao redor do Brasil. Tudo bem? A primeira grande liderança de Palmares não foi Zumbi, viu, meu filho? Foi Ganga Zumba. Ganga Zumba, ele assumiu a liderança de Palmares. Ganga Zumba fez Palmares sair de uma população de 3, 4 mil habitantes para próximo de 20 mil habitantes. É absurdo o que faz Ganga Zumba. Ganga Zumba, ele descia nas fazendas, sequestrava os escravos e levava para Palmares. Muito bem? Só que o governador de Pernambuco, o capitão-general de Pernambuco, ele convoca o Ganga Zumba para assinar um acordo de paz. Nesse acordo de paz, os quilombolas precisam descer da Serra da Barriga e para uma região que o governo de Pernambuco vai estabelecer. Ganga Zumba não vai mais poder receber escravos fugitivos, então cria uma série de obrigações e o Ganga Zumba acaba assinando um acordo de paz entre Palmares e o governo de Pernambuco.
o que foi muito ruim, provocou uma cisão dentro de Palmares, e aí desponta aí uma nova liderança, que era uma espécie de sobrinho adotivo de Gangazumba, o Zumbi dos Palmares. O Zumbi se recusa a participar desse acordo de paz. Nesse intervalo, o Gangazumba morre envenenado. Há quem diga que ele se matou e há quem diga que ele foi envenenado. E aí o Zumbi acaba retomando a luta contra a escravidão, retomando a luta contra os grandes senhores, saqueando terras, sequestrando escravos, levando para Palmares. Tudo bem? É nesse contexto que aparece o Zumbi. Ele venceu 3 expedições, ele teve muito, durante 10 anos ele conseguiu resistir às investidas do governo português e o governo pernambucano. Porém, Domingos Jorge Velho forma uma tropa, era um bandeirante que foi contratado pelo governo português e pernambucano. Ele forma uma tropa de 10 mil soldados e, finalmente, no ano de 1694, Palmares caiu. Palmares caiu. Zumbi não caiu. Há quem diga que ele fugiu por uma cerca de 10 metros de altura. Lógico, esses exageros faz parte do folclore popular. Mas no folclore popular ele voou por uma cerca de 10 metros de altura e conseguiu fugir. Criou-se aí em torno do Zumbi um mito de imortalidade do Zumbi, de modo que todos os escravos ali da região esperavam o dia que Zumbi iria aparecer na sua fazenda para levá-los para Palmares. Resultado, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto. Dezenas de tiros e facadas. A cabeça do Zumbi foi decapitada, a mão do Zumbi foi decapitada, o pênis do Zumbi foi cortado, colocado dentro da boca e a cabeça exposta num porte em Pernambuco. Aí tu vai perguntar para quê, Welton? Na verdade, era uma mensagem para os outros escravos não mais pensarem em levantar movimentos como esse que a gente viu em Palmares. Era um exemplo, e sobretudo para mostrar para aquele povo que Zumbi não era imortal, que Zumbi era bem mortal. Né? É lógico que hoje, vocês já ouviram falar, e eu também já, hoje há uma história revisionista, isso é bom, é importante, é fundamental, né? E essa história revisionista hoje aponta Zumbi como senhor de escravo, proprietário de escravo, como grande rei, etc. e tal. Eu penso que a gente, como historiador, a gente precisa de documento, de fonte. A gente faz história a partir de documento. O que vai avaliar e balizar o trabalho de um historiador é fonte, é documento. Né? E quanto a isso, os documentos são escassos, ou para dizer que não tinha, ou para dizer que tinha. Então, eu não vou me aventurar em defender uma proposição historiográfica que está muito mais entre jornalistas do que entre historiadores. Tudo bem? Então, o Zumbi dos Palmares ele teve o seu nome marcado na história. É óbvio que Palmares, essa imagem dele foi reconstruída nos últimos 5 décadas, porém, é o que nós entendemos e compreendemos sobre a vida de Zumbi dos Palmares, o dia 20 de novembro. Hoje ainda é o dia da consciência negra, é o dia em que nós, pretos, denunciamos o racismo, preconceitos e lutamos por igualdade, que ainda é algo utópico no Brasil, essa famosa igualdade. Tudo bem? Essa igualdade racial tão desejada por todos nós brasileiros. Bom, nós chegamos aqui no próximo tópico desta aula, que é a atividade mineradora. Então, desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, eles esperavam encontrar ouro e prata, não encontraram, levaram 200 anos procurando ouro e prata. Né? Através das bandeiras e entradas, eles caçavam índio e procuravam ouro, caçavam índio e procuravam ouro. Depois de 200 anos, início de 1700, final de 1698, 99, 1700, 1702, começa a achar ouro no Brasil, na região chamada Ouro Preto, depois expande para Diamantina, e aí tu tem toda essa região mineradora nas Minas Gerais. Então,
olha só, quando uma mina de ouro era encontrada, de quem era a mina de ouro? A mina de ouro era de quem encontrou, só que não. A mina de ouro é do rei de Portugal. Todo ouro é do rei de Portugal. Como ele achou, ele vai receber por isso. Então, essas minas de ouro eram divididas em datas. O que são datas, Welton? São lotes para exploração aurífera. São lotes para exploração mineradora. Então, como eu encontrei a mina, eu vou ganhar uma data, 2 datas. Vai ter data da coroa portuguesa, as outras datas serão distribuídas para mineradores que tivessem condição financeira de explorar esse ouro. O investimento não era muito, né, a não ser na mão de obra escrava. Então, assim começa a atividade mineradora na região das Minas Gerais. Muito bem, eu tenho 2 formas, basicamente, de que essa mineração vai ser processada. Através das lavras, que são as grandes minas exploradas por ricos mineradores. Eu tenho também as faisqueiras, que eram minas já abandonadas, onde ex-escravos, escravos no seu tempo de folga, garimpeiros pobres iam faiscar ali e encontrar algum ouro. Tudo bem? Então, o escravo das Minas Gerais, ele tinha a menor expectativa de vida. O escravo das Minas Gerais vivia, em média, 5 a 10 anos. Tem gente que fala em 5 a 12 anos, eu não vejo a menor diferença nisso. O importante é a gente entender que esse escravo das Minas Gerais era submetido a condições precárias de vida e de trabalho, e muitos deles vinham a óbito. Ou porque a mina desabou na cabeça dele, ou porque ele inalou muita poeira sem nenhum elemento de proteção, muita poeira, essa poeira vai para o pulmão, dá problemas de saúde e ele morre, ou porque ele despencou porre de cima da galeria da mina, morreu também. Ou seja, a expectativa de vida desse escravo era mínima. Era mínima. Porém, a atividade mineradora produziu uma grande quantidade de escravos que ganharam a liberdade. Pelo menos 35% dos escravos, vou repetir, 35% dos escravos ganharam a liberdade. A liberdade, a alforria, foram alforriados. Isso é ímpar no Brasil. Ímpar no Brasil. Não tem experiência nenhuma em nenhum lugar do Brasil onde escravos ganharam a liberdade em grande número, em grande quantidade. Tudo bem? Né? Agora, a gente não pode perder de vista uma coisa. Como é que esse escravo ganha a liberdade? Como é que esse escravo conquista a liberdade? Né? A gente sabe que muitos escravos, eles garimpavam ouro, pedras preciosas, e muitas das vezes eles ingeriam esse ouro, essa pedra preciosa, exatamente para mais tarde liberar através de um processo biológico que eu não vou detalhar aqui. Ou seja, era excretado junto com matéria, com matéria fecal, esse ouro, esse diamante, que era comercializado pelo escravo clandestinamente, o que levantava recursos para comprar a liberdade. Alguns senhores descobriram isso e passaram a providenciar isso bem aqui, ó, que a gente está chamando de máscara de Flandres. Essa máscara era para evitar 2 coisas: que o escravo bebesse e aí tivesse um acidente e morresse, e também para ele não comer pedra preciosa, ouro ou diamante. Tudo bem? Então, olha só, eu queria chamar a tua atenção aqui para um detalhe. Esse escravo aqui, ele passou a usar outros expedientes para esconder o ouro, como, por exemplo, esconder nas suas partes inferiores, na região anal, por exemplo, e por causa disso ele era submetido à vigilância, ele era despido e era feita a inspeção. Aqui nesse outro quadro a gente observa o nível de fiscalização desses negros para que nada fosse levado, não é verdade? Eu queria te ensinar aqui uma outra coisa, que é as formas legais em que esse escravo ganha a liberdade. Tu já sabe uma, que é a compra, que é muito comum. Escravo ganha liberdade através da compra. Tudo bem? Porém, esse escravo também recebia
a liberdade através da herança. Como é que é, Elton? Isso que tu ouviste, meu filho. Herança. Como é que o escravo recebe a liberdade por herança? Não te esquece. Vou te dar um exemplo logo real, que nós temos registro histórico para ilustrar isso aí. Existia uma negra chamada Teresa, que pertencia à Quitéria. E a Quitéria era viúva e não tinha herdeiro. Então, quando ela, antes de morrer, deixou no seu testamento a liberdade por herança para a Preta Teresa e deixou os seus bens para um primo seu, um alfer do Exército Brasileiro chamado João Barreto. Porém, quando a Quitéria morre, o João Alfer pega a Teresa como escrava. Eu já contei essa história aqui, só estou repetindo para ilustrar. E essa Preta Teresa processa o João Barreto e ela ganha a liberdade através de uma ação judicial, e essa liberdade foi garantida através da herança. Era comum também a recompensa. O escravo ganhava liberdade através da recompensa. Como assim, Weldo? Se um escravo encontrasse um diamante acima de 20 quilates e entregasse ao seu senhor, o senhor dava para ele a liberdade. Sabia disso? Mais tarde, a coroa portuguesa cria a seguinte lei: o escravo que denunciar o seu senhor por contrabando recebe como recompensa a liberdade. Te pergunto, quantos senhores contrabandeavam ouro no Brasil? Diga todos. É isso aí, todos. Então havia uma grande possibilidade desse escravo ganhar liberdade denunciando o seu senhor por contrabando. Então, repetindo quais são as formas legais para garantir a liberdade do escravo: compra, herança e recompensa. Muito bem, muito bem. Então, a coroa portuguesa ela vai instituir no Brasil a fiscalização real. Havia muito contrabando de ouro. Eu sei que tu já ouviu falar na história do Santo do Pau Oco, já ouviu? Eu estive em Ouro Preto e eu vi muitos santos oco. Sabe por quê? Porque os senhores deixavam o oco, o santo, e escondiam o ouro dentro para não pagar imposto sobre este ouro. Então, nós temos aqui algumas instituições criadas pela coroa portuguesa. A primeira é a Intendência das Minas de 1702, realizava a cobrança de tributos para a coroa, o policiamento das áreas de mineração e funcionava como um tribunal de primeira instância e segunda instância. Sabe o que é isso? Para julgar os contrabandistas de ouro, certo? Foi criado também a Capitania de Minas Gerais. Para que isso, Elton? Ela foi criada para organizar um aparelho fiscal eficiente e manter a lei e a ordem na região mineradora. Ou seja, a coroa portuguesa tem muito interesse nessa região, certo? Então, foi criado também, por volta de 1725, as casas de fundição. O que é isso, Elton? A coroa portuguesa proibiu a circulação de ouro em pó. É fácil contrabandear. Então, estabeleceu uma lei obrigando todo minerador a levar o seu ouro para as casas de fundição, onde esse ouro seria transformado em barra, e no momento a coroa portuguesa estaria também recolhendo o imposto. Tu sabe quanto é o imposto, meu filho? Sabe quanto? Muito bem. Quais são as formas de imposto? O quinto. O quinto. O que é o quinto, Elton? 20% de todo o ouro produzido no Brasil era da coroa portuguesa. Aí tu vai dizer: que roubo, que assalto. Eu te digo: nem tanto, meu filhote, nem tanto. Hoje o governo me leva 27,5% de imposto de renda. Hoje o governo me leva pelo menos 50% de tudo que eu compro em imposto. Hoje o governo aumentou a minha cobrança de previdência para 14%, ou seja, tu faz a conta, não fica nem 10% na nossa mão. O rei de Portugal dava a mina e pegava 20% desse ouro, 20% só. E ó, lógico que ninguém quer pagar nem 20% nem 5%, essa é a verdade.
né? E aí depois a coroa portuguesa cria um sistema de captação onde escravo acima dos 12 anos o senhor pagava uma quantidade de gramas por cada escravo. Diga, é inacreditável. É inacreditável, meu filhote, mas cada escravo acima dos 12 anos, uma quantidade de grama, se não me engano, são 14 gramas por cada escravo, 14 ou 17, né? Bora ficar com um dado aí de 14 gramas por cada escravo que o senhor possuía. Muito bem? E, por fim, a gente vai ter um imposto mais lá na frente chamado derrama. Ou seja, o Brasil tinha que pagar para Portugal 100 arrobas de ouro, que corresponde a 1.500 quilos de ouro. E quando este ouro não atingia os 1.500 quilos, a coroa portuguesa tinha o direito de decretar a derrama. O que é isso? Seria o saque da casa dos mineradores do que tivesse de ouro até completar as 100 arrobas, o que vai produzir na região mineradora muitas insatisfações, que vai culminar com a Inconfidência Mineira, que vai ser o nosso próximo estudo. Muito bem, meus filhotes, vamos partir para encerrar essa aula, já está ficando um pouco longa. Então, bora falar um pouco. A atividade mineradora produziu coisas muito interessantes, como, por exemplo, mobilidade social, o desenvolvimento urbano, uma rede de comércio interno, ou seja, totalmente diferente da cana-de-açúcar, que era voltada exclusivamente para o mercado externo. A atividade mineradora produziu uma rede de comércio, desenvolvimento de núcleos urbanos, surgimento de cidades como Vila Rica, São João del Rei, Tiradentes, mais tarde, com esse nome, Tiradentes, Congonhas, nós temos Mariana, nós temos várias cidades que vão nascer nesse período. E essas cidades, elas trazem uma marca artística, que é qual, Elton? O barroco. Ou seja, o barroco é um movimento cultural e artístico que teve início lá na Europa e se espalhou pela colonização hispano-portuguesa, ou hispano-portuguesa, ou ibérica, ou portuguesa, como tu queiras. Porque a gente vai ver essa experiência barroca não só na América Portuguesa, mas na América Espanhola também. Tanto na arte, como escultura, pintura, arquitetura, literatura, que a tua professora Aline já te ensinou e eu sei disso. Não é verdade? Aquele barroco, a brevidade da vida, a tensão entre salvação e danação, essa coisa maravilhosa que é o barroco. É uma arte fortemente ligada ao catolicismo, valoriza as emoções, os sentidos humanos, vai ser divulgado muito na região das Minas Gerais. Tinha dinheiro para fazer, né? Então, por exemplo, as igrejas nessa região mineradora eram um estilo barroco. E como é que a gente sabe disso, Elton? Pelas torres laterais e cilíndricas, e são colunas geralmente brancas e muito adornadas em ouro. Vou falar baixinho para ninguém ficar sabendo. Tem muito ouro nessas igrejas, meu filho. Lógico, tem a ver com a mentalidade da época de ostentação, de opulência, não é verdade? E quando a gente fala em arte barroca, a gente não pode perder de vista as esculturas feitas em madeira e pedra-sabão. E eu sei que está lembrando de um nome, e tu quer falar para mim, né? Fala então. Pode falar. Ah, ouvi! É o Aleijadinho, né, filho? Antônio Francisco Lisboa. O Aleijadinho, meu filho, se tu nunca foi em Ouro Preto, eu desejo que um dia tu vá lá. Tu vais te maravilhar com a obra do Aleijadinho. Imaginar que parte da sua obra, no final da sua vida, ele não tinha mais mão. Ele amarrava um formão, equipamento aqui no pulso e continuava trabalhando. Eu fico impressionado com o Aleijadinho. E no tocante à pintura, nós temos pinturas alegóricas, extravagantes, com efeito multicolorido, que é bem a cara do barroco, essa tensão da alegria e da preocupação com a condenação, não é verdade? E aí eu tenho Manuel da Costa Ataíde, grande pintor. Eu vou te mostrar, antes de acabar essa aula, eu tenho que te mostrar alguma coisa desses caras. Eu vou te mostrar bem rapidinho, tá bom? Olha aqui, nós temos aqui uma igreja ao estilo barroco, segue essa linha.
Nós temos aqui uma pintura dentro de uma igreja de Manuel da Costa Taide, que coisa maravilhosa, não fica nada a desejar para um Da Vinci, um Sandro Botticelli. Estou exagerando, né? Eu estou exagerando, me perdoa, eu estou exagerando. Deseja um pouquinho, mas é muito bom, é muito bom. E aqui em cima nós temos uma escultura de quem? De quem? Nós temos uma escultura exatamente de Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho. Muito bem, galera. Então vamos encerrar essa aula aqui agora com alegria. Eu espero que tu esteja te cuidando. Eu quero que essa aula chegue para ti, te traga alegria e conhecimento. Meu filhote, a gente está aqui contigo, apesar de virtualmente, mas estamos aqui contigo. Não desanima, não desanima. A tua aprovação tem a ver com aquilo que tu está fazendo nessa quarentena. Se tu estiver estudando focadamente, tu vai lograr êxito e a gente vai comemorar a tua vitória. Tu, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos. E não tem nada mais glorioso do que esse dia, meu filho. Tu ainda não é pai? Tu ainda não é pai? Ah, então anota aí. Vai ser o dia mais feliz da tua vida. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, não tenha dúvida, meu filho, que o dia mais feliz da tua vida, da vida da tua mãe e do teu pai foi quando tu nasceste. Mas tirando essa alegria de ser pai e mãe, é a alegria de entrar na universidade, meu filho. Eu desejo que tu possa realizar esse sonho. Um grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.